E no vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre Rodrigo Zalazar, jogador do Schalke 04. Tu sabe que o Inter tem interesse na contratação desse jogador, e no vídeo de hoje eu quero te falar aqui como que ele pode pintar no Internacional, o preço baixo para o Inter conseguir esse jogador e como que o Inter realmente se interessou por esse atleta. O que esse atleta tem que fez o Inter estar tão interessado na contratação desse jovem uruguaio de 23 anos. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre isso, eu quero te falar também sobre Nico Lopes e o motivo da direção do Inter não ter interesse na contratação do jogador, e também quero te falar sobre o time que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo para esse jogo de hoje contra a equipe do Curitiba, tá bom? Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o nosso Colorado, roda a vinheta. Bom dia, Colorado, sejam muito bem-vindos, e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional, aqui desta quinta-feira, o Inter que joga logo mais contra a equipe do Curitiba pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter que precisa vencer esse jogo para chegar cada vez mais perto na parte de cima da tabela, e o time que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo deve ser um time bem parecido da que venceu contra o Vasco, deve ter algumas alterações, como por exemplo na zaga, a entrada do Gabriel Mercado na vaga do Nico Hernandes, que está suspenso para o jogo da Libertadores, e a ideia do Mano Menezes já é dar um ritmo de jogo para o mercado para ele ficar numa situação bem tranquila para o jogo contra a equipe do Independiente Medellín. Além disso, também eu quero te trazer mais informações sobre o meio de campo do Inter, que deve ter algumas alterações. A tendência de escalação que deve ter o John no gol, Fabrício Bustos na lateral direita, aí a dupla de zaga com o Vitão ao lado do Gabriel Mercado e na lateral esquerda a presença do René, o meio de campo com Gustavo Campanharo ao lado do Johnny, mais à frente o Alan Patrick armando o jogo, o Pedro Henrique, atuando pelo lado esquerdo, e na direita o Rômulo, né, fazendo ali uma espécie de meia pela direita, ele que já fez essa função principalmente no jogo contra a equipe do Santos. Além disso, o centroavante deve ser realmente o Luiz Adriano. Essa deve ser a escalação que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo para a equipe, para o jogo contra o Curitiba. O Curitiba que, se não vencer o Internacional, completa 4 meses sem vencer uma partida. Inclusive, deixa aqui nos comentários o teu palpite para esse jogo do Inter contra a equipe do Curitiba, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar agora o motivo do Internacional não ter interesse na contratação do Nico Lopes. O Nico Lopes começou a ser pautado, principalmente pela torcida do Internacional, depois de uma informação que saiu lá na imprensa uruguaia que o jogador não teria o seu contrato renovado com o Tigres, contrato que termina agora em dezembro, e a partir de julho, agora, né, daqui 12 dias, já poderia assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita do Tigres. Porém, uma nova informação foi trazida e diz que ele vai renovar sim o seu contrato. Mas isso não é a informação importante. A informação importante é porque que em nenhum momento a direção do Inter realmente se interessou pela contratação do jogador. Em contrapartida, por exemplo, o Nacional do Uruguai, o Nacional se interessou muito pela contratação do Nico Lopes. O próprio Nico fez o stories, né, por meio das suas redes sociais, falando que agora não vai ser o momento, mas no futuro quem sabe, né, ou seja, de uma volta para o Nacional, inclusive ele com uma foto, né, como jogador do Nacional. Mas a informação que fica é por que o Inter não quis esse jogador. E a informação é muito simples, é o fator extracampo do jogador. O jogador teve vários problemas no Internacional de extracampo, apesar de ter tido sim boas atuações, ter sido sim um dos maiores jogadores estrangeiros com mais gols na história do Internacional. Foi um atleta realmente muito controverso. Ou tu gosta muito do Nico Lopes, ou tu não gosta do Nico Lopes. E a direção do Inter tá no time das que não gostam do Nico Lopes. Eles não gostam da contratação do Nico Lopes, Nicolândia, né, sumir alguns jogos, o fato do extracampo, como eu já falei anteriormente. Então todos esses motivos fizeram o Inter não ter interesse na contratação desse jogador e sequer um momento poder cogitar e perguntar para o Vinícius Prates, que é o empresário do jogador, a possibilidade de contratação por parte desse atleta. E esse é o principal motivo do Nico Lopes não vir do Internacional por essa gestão Alessandro Barcelos. Aí se mudar, pode ser até que mude a situação, ele possa voltar para o Inter, mas nesse momento
não vai ser o que acontece no Clopes, não será jogador do Internacional, mesmo que fique livre, o Inter não vai se interessar, e se ficar livre, a tendência é que ele vá daí para o Nacional, tá bom? Passando para mais informações, agora eu quero te falar sobre um outro uruguaio, mas esse em relação ao Nico Lopes, o Inter tem interesse, que é o Rodrigo Salazar, jogador de 23 anos, do Schalke 04, jogador da seleção uruguaia também, né, fez agora 2 bons amistosos nessa data FIFA, e um jogador que vem despertando diversos times interessados na contratação desse atleta. Inclusive já te falei aqui diversos vídeos, já fiz diversos vídeos falando sobre esse jogador, por que o Inter tem interesse na contratação desse atleta, por que é um meio armador que pode jogar tanto na função do Alan Patrick, mas também na função do Maurício, e seria uma peça muito importante para esse time do Mano Menezes. Já te falei também sobre o preço desse jogador, que é 3 milhões de euros, que dá hoje 15 milhões,7 mil reais, ou seja, 15 milhões e 700 mil, para o Inter conseguir a contratação desse jogador. Te falei também que ele quer sair da Alemanha, porque o Schalke 04 acabou de ser rebaixado para a segunda divisão, e ele não quer jogar a segunda divisão alemão, e quer trocar de clube. O empresário do jogador, que é o Marcos Vanzini, se tu é um pouco mais antigo, conhece um pouco mais de futebol, tu vai saber quem é o Marcos Vanzini. O Marcos Vanzini foi aquele ex-jogador que jogou no Nacional, que jogou, por exemplo, no Juventude em 2008. E esse cara é o empresário do Rodrigo Salazar. E como ele tem todo esse trânsito aqui dentro do futebol brasileiro, ele ofereceu para alguns clubes aqui no Brasil, como por exemplo o Flamengo, pro Palmeiras e pro Internacional. O Palmeiras já disse que não tem interesse na contratação desse jogador. O Flamengo também não tem interesse, porque o Flamengo tem muitos meio armadores já no seu elenco. Tem o Everton Ribeiro, tem o De Arrascaeta, tem o Matheus França que faz essa função, tem outros meninos agora que estão chegando na categoria de base, e por isso eles não têm interesse na contratação desse uruguaio. Mas o Inter tem. Por quê? Porque o Inter tem uma carência nesse momento. Desde a saída do Tyson, lá atrás, no começo da temporada, o Inter não trouxe uma peça de reposição para o lugar do Tyson. O Inter não trouxe essa peça de reposição. E como o Inter não trouxe essa peça de reposição, o Inter precisa repor agora na janela de meio do ano. E a reposição do Tyson seria o Rodrigo Salazar, que é um jogador que está jogando, está performando muito bem. E por isso é um atleta que o Inter quer. E além disso tudo, é um jogador que, se vocês forem pensar, tem 23 anos e custa só 3 milhões de euros. É um baita do investimento. Inclusive, daqui a pouco, por ser um jogador novo com potencial de revenda, poderia tranquilamente, daqui a pouco, o Inter ter uma ajuda de um investidor. Daqui a pouco o Inter consegue conversar com um investidor para conseguir a contratação desse jogador e esse investidor ficar com uma porcentagem do atleta. Porque nesse tipo de negócio vale a pena para o investidor. Porque é um jogador que, se for bem no Inter, vai ser vendido novamente, e sendo vendido novamente ele vai ganhar até o mesmo que ele desembolsou para o Inter. O valor que ele investiu para o Internacional, assim como o investidor do Grêmio está fazendo isso lá para o co-irmão. Então, nesse momento, é isso que está acontecendo. O Inter realmente está interessado na contratação desse atleta, tá bom? E pode ser sim, um jogador que pode pintar no Inter para essa metade de temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui também o sininho de notificações, e logo mais eu volto com novas informações aqui junto ao Internacional, tá bom? Grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!